Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira, hoje dia 25 de março. Chega junto com a gente, manda a sua participação, faça parte também aqui do A Notícia de Frente. Bom dia ao Lúcio Sorge, bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. E bom dia, é claro, a você que sempre nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo, tudo bem? Bom dia, Nayara Moura, tudo ótimo. Bom dia, Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente quinta-feira a todos. Excelente quinta-feira e de boas novas. Estamos precisando, gente, porque a situação é cada vez pior e as pessoas sem saber o que fazer. Só aqui de abrir o WhatsApp do A Notícia de Frente, a gente vê diversas participações de gente que não consegue atendimento aí nos postos de saúde, das pessoas que vão até uma policlínica, uma UPA e acabam saindo sem saber se estão ou não com a Covid-19. Infelizmente, o sistema de saúde está um caos. Já era um caos e a Covid só trouxe mais evidência a toda a falta de investimento, a todo o descaso com a saúde pública do nosso país. Mas o imposto vai chegando todos os dias. O PTU está aí na casa das pessoas, está na caixa de correio. Esse, para mim, sempre foi, né, e continua sendo o grande problema que nós estamos tendo hoje, que é a questão da falta da atenção básica, da falta do atendimento primário lá embaixo, justamente para poder conter aí o processo de evolução da doença, o processo de evolução do vírus, né? Na medida que você consegue, logo no começo, nos primeiros sintomas, de certa forma, controlar a situação, ou tentar minimizar os danos para que não entre num processo inflamatório, você diminui muito a questão da ocupação de UTIs. E essa atenção primária não está acontecendo, esse atendimento não está acontecendo como deveria acontecer, infelizmente, né? E não acontece também outra coisa que é importantíssima. Pode até acontecer, vamos torcer para isso, né? É a proteção, né, às famílias que não têm o que comer. Não tem. E aí? Também. Vai aumentar essa rede de proteção social ou vai ser só o fecha tudo? É só isso que vai ter? E aí? Não vão se preocupar com essas famílias? Olha, tudo bem, teve lá a iniciativa do governo estadual, só que R$150 é muito pouco, né? É muito pouco, né? Já se cobrou aqui que os poderes e outros poderes e as instituições têm que participar, têm que colaborar, os grandes conglomerados empresariais precisam participar, não é isso? Por exemplo, ontem nós entrevistamos no Jornal do Meio-Dia o deputado Lúdio Cabral, devemos ter aqui alguns trechos dessa entrevista. Ele colocou o seguinte: olha, o que aconteceu lá na Assembleia foi um esquema dos poderosos. É isso mesmo, um esquema dos poderosos. Espera aí, os deputados estão encabrestados, é isso? É isso? Aí ele falou o seguinte: tem um joguinho combinado aí, tem um joguinho combinado para deixar para a Justiça decretar o lockdown. Mas espera aí, e aí? A Justiça vai vir lá, ditar um monte de regras, né, nos seus home offices, né, nos seus trabalho à distância, só lockdown, só fechar tudo. E aí? Eles não vão exigir também que se socorra essas pessoas? Espera aí, isso faz parte da missão deles, né? O Ministério Público pode exigir, já que o governo não fez, diz que vai ter um decreto hoje, vamos aguardar. Agora, o Ministério Público não pode se limitar a endurecer as medidas restritivas. É preciso cuidar, amparar e socorrer essas pessoas. Vamos ver se eles vão cumprir a missão deles na íntegra. Só fechar não adianta, porque a pessoa pode morrer pela falta de UTI, mas vai morrer de fome também. Exatamente. Certo, e agora a gente vai falar ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações para a gente sobre a possibilidade do governo do estado baixar um novo decreto contra a Covid. Vamos saber então se o Oliveira tem mais informações sobre isso. Oliveira, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Haroldo, bom dia, Lúcio. E seguindo essa linha do raciocínio, do comentário do Lúcio, é mais ou menos isso que deve acontecer. Quem acompanhou a sessão de terça-feira, as sessões da Assembleia Legislativa, estranhou e muito o fato de apenas o médico sanitarista, deputado estadual Lúdio Cabral, que é oposição ao governo, votar a favor da mensagem
do governador, enquanto toda a base votou contra, né? Muita gente estranhou, né, Lúcio? Pois é, e agora pode sim a decisão cair no colo do Ministério Público, que pode decretar o lockdown. Em virtude disso, o governo do estado, inclusive, adiou a publicação de um novo decreto com medidas restritivas de biossegurança contra a Covid-19. Vazou ontem, inclusive, no próprio site da Secretaria de Comunicação do governo do estado. As informações vazaram no site, né? Minutos depois de publicar, foi retirada, inclusive, a notícia, e o governo disse que está readequando, né? Está mudando, mexendo nesse texto para sua publicação no dia de hoje. Não deve ter muitas alterações. A novidade, Nayara, Lúcio, Haroldo, você que acompanha o programa Notícia de Frente, seria basicamente o reforço do policiamento, já que a Assembleia aprovou na sessão de terça-feira o aumento no valor das multas que podem ser triplicadas, ou seja, a pessoa física que paga R$500 pode pagar R$1.500 se for flagrada descumprindo a determinação do uso de máscara e aglomeração, e a pessoa física, ou seja, o comércio, indústria, o pessoal que trabalha, né, as empresas pagariam em vez de 10, R$30 mil de multa, e os casos de reincidência podem até ter a cassação de alvará. São pontos muito polêmicos. A Assembleia aprovou esses valores, os deputados concordaram imediatamente após terem vetado a primeira mensagem do governo que foi encaminhada com relação ao feriadão de 10 dias, que não vai acontecer. Então vamos aguardar. Ainda no dia de hoje o governo deve se pronunciar, publicar esse texto, esse novo decreto, reforçando, sendo mais duro nas medidas e colocando mais polícia nas ruas para tentar coibir aqueles que não seguem essas medidas, né? Em virtude disso, Lúcio, Nayara, Haroldo, é bom lembrar que a própria Prefeitura de Cuiabá ia lançar um decreto recuo. Está esperando também a posição do governador para ver o que vai fazer. E aí fica aquela discussão, o que vale? É o decreto do governo ou da Prefeitura? De novo, a mesma novela. Voltamos com vocês. Pois é, nunca entram no senso como por que será? E só complementando as informações do repórter Oliveira Júnior, ele falou aí sobre um comunicado, né? Um material que havia sido postado no site do governo de Mato Grosso, que o governo depois retirou, apagou inclusive essa postagem do site do governo, mas me sobrou só, não o texto, o texto da postagem, o texto completo, mas me sobrou a chamada, né? E aí o seguinte, aí a chamada disso que foi postado foi o seguinte: governo de Mato Grosso mantém restrições atuais e recomenda medidas aos municípios. Aí só o iniciozinho aqui, que é o que sobrou. Decisão dá continuidade às normas contra a Covid-19. Prefeitos poderão endurecer medidas conforme o nível de... Aí o seguinte, o resto foi apagado, né? Deve ser o nível de risco de cada município. Sem né? dúvida. Então, essa aqui é a informação, só para complementar o que o repórter Oliveira Júnior acabou de colocar. Então é o seguinte, o que o governo colocou e depois retirou era o seguinte, estão mantidas as medidas restritivas, e aí, como já até foi anunciado, né, pelo próprio governador, que serão intensificadas aí as ações de fiscalização para cumprir aquilo que o governo vier a decretar. Quer ver uma coisa interessante? Você vê que ontem, por exemplo, a situação é muito semelhante também, só que lá na casa da Alemanha, por exemplo, a Alemanha está vivendo a terceira onda já da Covid-19. Né? E ontem a chanceler Angela Merkel deu uma declaração bastante interessante, porque há 15, 20 dias atrás, assim como simultaneamente aqui no estado do Mato Grosso, né, houve uma tentativa por parte dela de decretar um lockdown na Alemanha. Né? E ontem ela veio pedir desculpas só pelo anúncio, né? Só pelo anúncio, no lockdown, agora no período da Páscoa, né? Só pelo anúncio que ela fez há 15, 20 dias atrás, né? Que ela disse que foi, inclusive, assumiu o erro. Olha, foi um erro meu ter pensado dessa forma, não será dessa forma, né? Não faremos dessa forma, porque os danos realmente serão infinitamente maiores com o lockdown. Isso na Alemanha, né? Aqui,
acho que a chave realmente para sair dessa situação, num momento como esse, que boa parte da população não tem mais psicologia suficiente para ficar em casa, né? E os empresários estão numa situação muito difícil, eu acho que o governo deveria implementar, fazer o que ele está fazendo, né? Reforçar mais a fiscalização, sem dúvida alguma, punir aqueles que estão furando e promovendo aglomerações aqui no estado do Mato Grosso, né? E fazer com que, sobretudo, não só faça essa fiscalização mais rígida, né, junto à população, junto às empresas, mas principalmente com relação ao transporte público aqui na nossa capital e nos outros municípios. Isso é fundamental. De nada adianta. Ontem eu ouvi, por exemplo, o presidente CIO de uma grande companhia no Brasil, que já está em negociação com vacina também, né? E ele disse o seguinte, eu achei interessante, e é isso mesmo, né? De que adianta eu vacinar, tem mais de 1000 funcionários, né? De que adianta eu vacinar os meus funcionários, meus colaboradores na empresa, no Brasil todo, se o governo não dá conta de resolver o problema da contaminação no transporte público? É bem isso mesmo. De nada adianta, nenhuma ação será assertiva por parte do governo do estado ou qualquer outro governo que seja, se nós não resolvermos a questão do transporte público. Pois é, e o Jornal do Meio Dia ontem conversou com o deputado Lúcio Cabral, que votou a favor, se eu não me engano, foi o único, né, que votou a favor da proposta do governo do estado de decretar feriado prolongado de 10 dias como forma de conter o avanço da Covid-19 no estado. O parlamentar falou sobre isso e vamos conferir alguns trechos dessa entrevista de ontem com ele. O projeto, segundo colegas seus, o projeto que o governador mandou era um projeto que, na verdade, não era para barrar a Covid, porque ia decretar o feriado. O feriado ia ter as regras, segundo colegas parlamentares seus, ia ter as mesmas regras de um feriado, ia aumentar o horário de funcionamento de um segmento específico. O patrão ia ter que pagar, aquele que não pode fechar as portas, ia ter que pagar pelo dia trabalhado. Ou seja, eles levantaram isso, de que o governo não fez um projeto consistente para mandar para a Assembleia. E, no fim das contas, que o governador jogou a culpa nos parlamentares. Olha, infelizmente, assim, vocês não têm noção do tanto que é difícil para mim lidar com esse senso comum dentro da Assembleia e com a falta de coragem de enfrentar interesses de determinados poderosos que detêm o poder econômico no nosso Estado. A Assembleia tem o dever de entender a gravidade do momento que estamos vivendo. Não haveria necessidade do governador encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia. Agora, se ele encaminhou esse projeto, é melhor ele do que nada. A Assembleia tinha o dever de aprovar. E é lógico que, ao lado disso, assegurar as condições para que não haja qualquer tipo de aglomeração nesse período de 10 dias, para assegurar proteção econômica para quem fosse atingido por essas medidas. O que nós não podemos é ficar na situação em que nós estamos, porque a impressão que passa é que foi um jogo combinado, um jogo de faz de conta. O governador, que poderia decretar quarentena, não decreta, encaminha para a Assembleia um projeto de lei antecipando o feriado, a Assembleia rejeita esse projeto e fica tudo como está. A sensação que dá é que é um jogo combinado entre o governador do estado e deputados que o apoiam na Assembleia Legislativa para expor a população cada vez mais ao contágio. Eu não quero acreditar que seja isso, porque a mesma Assembleia ontem aprovou um requerimento que eu estou há várias sessões tentando aprovar, que é o requerimento de recomendação ao governador da quarentena. Ninguém faz nada e todo mundo lava as mãos? Não pode. Deputado, o momento é muito grave. Deputado, em cima do que o senhor acabou de falar agora aí, o senhor fez aí críticas aos deputados por não terem aprovado esse feriadão que foi proposto pelo governo. O senhor diz aí o seguinte, que pode ter ocorrido aí um jogo vergonhoso, um vergonhoso jogo combinado, e o senhor falou em poderosos. Quer dizer, os deputados estariam recebendo ordens de quem? Quem é que manda lá? Ô, Lúcio, assim, deixa eu fazer uma comparação que às vezes a gente não se atenta a ela.
É impressionante ver pessoas que detêm poder econômico no Estado, agora, nesse momento, preocupados com a fome da população. Ora, eu não vi eles preocupados em nenhum momento com a fome da população quando aumentou o preço da carne na prateleira, quando aumentou o preço do óleo de soja, quando aumentou o preço do arroz. Teve dois recados aí, dois recados muito claros do deputado Lúdio Cabral. Ele foi cirúrgico nas críticas dele, né? Primeiro ele puxou a orelha de 23 deputados estaduais, que ele desconfia o seguinte: olha, a minha desconfiança é que tem um joguinho combinado, né? Essa foi a primeira crítica. A segunda, aos grandes empresários, não é isso? Ele colocou, olha, até aqui eu não vi que essa turma não estava preocupada com quem estava passando fome. De repente, agora eles estão preocupados, por quê? E por que o deputado Lúdio Cabral disse isso? Porque é o seguinte, porque ele percebeu, né, que as pessoas estão olhando para o próprio umbigo, né, preocupados apenas com os interesses próprios, não é isso? Né? Grandes organizações empresariais pressionando o governo do Estado, pressionando a Assembleia Legislativa. E aí é o seguinte, a corda vai arrebentar de novo do lado mais fraco. É isso? É isso? Os trabalhadores informais, né? Sem emprego, sem renda, sem dinheiro para colocar comida na mesa. E aí? São necessárias medidas mais restritivas? Sim, para conter o avanço da pandemia. Não tem UTI, não é isso? Pode faltar até medicamento lá, para aquilo que o pessoal chama de kit intubação. Tem ameaça de faltar oxigênio, né? Em vários municípios aqui de Mato Grosso. Tudo bem, tem que tomar essas medidas aí no sentido de preservar a saúde da população. E o outro lado, não vão proteger as famílias em situação de vulnerabilidade, os mais pobres. E aí, ninguém vai fazer nada? Só se fala medida restritiva, lockdown, fecha tudo. E essas pessoas? Né? Quem tem o poder aqui em Mato Grosso, né? Poder Executivo, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Justiça, vão fazer de conta que não estão enxergando o drama dos invisíveis, né? Dos invisíveis? O drama dessas pessoas? Exatamente. Será que vai continuar isso? Exatamente. Nós não podemos esquecer, Lúcio, inclusive foi parte do meu comentário de ontem, né? Que ali nós temos políticos, tanto no Executivo quanto no Legislativo, né? E eles conhecem muito bem esse percurso. É muito mais tranquilo e menos desgastante, vamos dizer assim, empurrar no colo do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, essa decisão, do que necessariamente se comprometer com grandes conglomerados. Mas é uma confissão de covardia. Sem dúvida. É uma confissão de covardia. Sem dúvida. Mas, sem dúvida, né? É preciso ter coragem. Eu já disse por várias vezes que o bom político é aquele que tem coragem e faz os enfrentamentos necessários em nome da sociedade como um todo, né? É preciso ter uma alma comunitária. A alma comunitária é uma alma alinhada com a vontade popular, com a necessidade da maioria. Nesses casos específicos, eles colocam na balança a coisa, tá entendendo? O que é que eu posso fazer se eu decidir dessa forma? Qual será o meu futuro político decidindo dessa forma? Será que eu terei o meu patrocínio político, financeiro, para que eu realmente possa continuar na política, caso haja dessa forma? Será que aquele meu patrocinador pensa da mesma forma que eu? Não, então eu vou frear. É isso. Ou seja, eu vou perguntar para o meu chefe o que é que eu devo fazer. É isso. Deve ser por isso que o deputado Lúdio Cabral falou, olha, os poderosos estão dando as cartas. Lúcio, eles estão mandando e dizendo o que fazer. E aí, o pessoal que é despachante de luxo, é isso? Lúcio, são despachantes de luxo? Lúcio, tem político que o rabo é tão comprido que dá volta, assim, dá volta, ele tem que pedir benção, tá entendendo? Ele tem que pedir benção, é por isso que esse transporte coletivo da nossa cidade não funciona, tá entendendo? Não consegue aumentar a frota, sabe por quê? Porque o rabo é gigante, tá entendendo? É amarrado com meio mundo, politicamente, que não consegue. Na época da eleição, ele vai lá pedir benção, olha, me arruma aí um trocadinho que eu preciso fazer campanha. Aí o cara vai lá e põe 2 milhões nas costas dele, tá entendendo? Ele não tem peito para enfrentar o dono do ônibus. É essa a realidade.
E assim funciona. E funciona com empreiteira, que financia a campanha política, e funciona com empresário rico de agronegócio, e funciona com todo mundo. Os caras mantêm a política na mão. Al Capone fez isso durante 20 anos, você quer o quê? Ué, a Itália foi a vida toda dessa forma, se mantendo, os Peaky Blinders se manteram dessa forma, entendendo? Sempre a vida toda. El Chapo, El Mayo, chefe do narcotráfico no mundo todo. Você quer para falar? Não vamos falar. Ué, você acha o quê? O Congresso Nacional está cheio de gente que são sustentados justamente pelo narcotráfico a vida toda, entendeu? Então, essa é a realidade. Eles infiltram de uma forma tão poderosa dentro da política que comandam tudo. E a sociedade fica aí na ponta, entendeu? Seja o que Deus quiser. E vai morrer um monte de gente por conta exatamente estão atendendo a interesses estranhos. Com certeza. Aquilo que interessa, interesses estranhos à sociedade, batendo continência, né? Exatamente. Para os chefes, para quem bancou a campanha dessa turma, não é isso? Lúcio, os maiores... E não dão as respostas que a sociedade precisa. Exato. Essa que é a verdade. Lúcio, essa que é a verdade. Eu vou só fazendo uma analogia, só para a gente deixar bem claro. Os maiores traficantes hoje, reis do narcotráfico no mundo, se chama El Chapo e El Mayo. Os caras comandam tudo. Compram deputado, senador, governador, o que você pode imaginar. O que você pode imaginar. No mundo, os caras comandam. Tá entendendo? Tá? Aí você vai falar que isso não está espraiado no Brasil há muito tempo, entendeu? Há muito tempo, claro que em segmentos específicos. Existe interesse de todas as formas, rapaz. O sujeito tem o rei não sei do que, lá ele manda e desmanda dentro da Assembleia Legislativa. O outro é rei não sei do que, manda e desmanda não sei aonde, no Congresso Nacional. E assim vai. Ele sustenta a política no Brasil. O poder econômico, entendeu? Quer dizer, enquanto continuar dessa forma, não vai mudar nunca. Simples assim. Deixa aqui com a participação do nosso telespectador aqui, que manda mensagem pra gente. Bom dia, bancada. A maioria dos idosos que foram ontem lá no Centro de Eventos do Pantanal não tem carro, foram de ônibus. E aí? Os idosos teimosos ontem mandavam ir embora, porque não era o dia deles, não iam, queriam vacinar e pronto. Por que não fazem vacina nos postos de saúde nos bairros? Simplifica, não complica, diz aqui a Marli, falando do que a gente disse ontem. Ontem foi um caos, aliás, 2 dias de caos aí, mas ontem foi um caos lá no Centro de Eventos Pantanal, um único lugar para vacinar todo mundo. Lembrando que cada vez que vai diminuindo a idade, vai aumentando o público. Exatamente, eu chamei a atenção disso no Cidade Alerta ontem, dizendo o seguinte, olha, ainda dá tempo da Prefeitura corrigir esse grande erro, esse erro crasso da Prefeitura, que é a questão da vacinação. Tem que descentralizar, Lúcio, descentralizar a vacinação e fazer com que outros pontos, que tenha a vacina em outros pontos, para que você evite exatamente a questão da aglomeração. Não é só uma questão de problema no sistema, claro que esse foi um agravante, né? Não é só uma questão também da falta de respeito por parte de alguns idosos que chegam mais cedo para tomar vacina, né? Enfim, não é só isso. O problema é que realmente, se nós descentralizarmos a questão da vacinação aqui na nossa capital, certamente nós teremos menos aglomeração e mais facilidade para o idoso. Já pensou se no bairro dele tem um posto, por exemplo, ele vai lá e vacina muito perto, não precisa pegar nem ônibus muitas vezes, né? O que evita, sobretudo, a aglomeração e contaminação. Certo, gente, olha, vamos falar agora de Várzea Grande, porque assim como Cuiabá e outros municípios do estado, Várzea Grande também enfrenta um colapso na saúde. As internações estão suspensas por conta da falta de vagas. Medidas estão sendo tomadas na tentativa de conter o avanço da pandemia. A Sêmia Mauad conta pra gente. O colapso na saúde atinge todo o estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI adultos superam os 98%. 210 pessoas estão na fila de espera aguardando por uma vaga. Entre janeiro e março deste ano, a Defensoria Pública de Mato Grosso ingressou com 55 ações judiciais relacionadas a pacientes com Covid-19. Quase metade desse número nas últimas 2 semanas. Em Várzea Grande, a situação não está muito diferente da capital, quando os hospitais fecharam o pronto atendimento devido à demanda de pacientes do novo coronavírus. Por aqui, as unidades de saúde policlínicas já suspenderam as internações. Para internação, nós não temos vaga em lugar nenhum. Nós estamos tá colapsado, não existe. O que a gente vai remendando, para você ter uma ideia, a nossa UPA de Paz, nós temos capacidade de 35 leitos, nós temos 70 pessoas internadas. Nós já dobramos, tiramos com o centro de triagem
colocamos em tendas climatizadas, com toda a estrutura que montamos. São 6 consultórios médicos, tiramos fora dali, tiramos a recepção da UPA para o lado de fora, transformamos em leito com poltronas, com ponto de oxigênio, poltrona um pouco mais confortável, para que caber o máximo de negócio. Apertamos os leitos onde eram os consultórios lá dentro e chegamos a 70 pessoas simultaneamente sendo atendidas dentro da UPA ali do IPASE. Temos em torno de 20 a 25 pessoas, um fluxo girando, internado na UPA do Cristo Rei. Temos no pronto-socorro hoje, certamente, mais de 60 pacientes internados. Nós temos hoje internado no nosso município com Covid cerca de 130 a 140 pessoas internados com Covid no nosso município. A saúde em Várzea Grande começa a contabilizar a falta de insumos e materiais, principalmente para quem precisa de medicação para ser entubado por conta da doença. Os medicamentos, eles já estão escassos no mercado. Principalmente para intubação, anestésico, uma coisa ou outra. E a gente vai correndo atrás e remendando, e não é que é falta de planejamento, não é isso não. É que acaba no mercado, não tem o que, de repente você não tem, os respiradores você não consegue comprar mais. E a luta, a preocupação com o oxigênio, sabe? A questão de você não gastar demasiadamente e desnecessariamente, fazer os reparos nas redes dos leitos, na questão para não ter desperdício do oxigênio, que esse oxigênio hoje está valendo mais que ouro, né? E por isso a gente vai ter que cuidar com todo carinho e todo cuidado para a gente não ficar numa situação pior ainda. O município criou um centro de triagem para a Covid-19 que tenta detectar os casos do novo coronavírus de forma precoce e assim evitar que o paciente chegue à forma mais grave da doença. O centro de triagem da Covid-19, que funciona aqui no bairro IPASE, em Várzea Grande, já atendeu mais de 1.000 pessoas. 35% dos pacientes que fizeram um exame aqui atestaram positivo para a doença. Quem passar por aqui e apresentar os primeiros sintomas da infecção já sai com a medicação para tomar. O centro de triagem tem nos norteado e trazendo um alento nesse quesito, no sentido de que nos primeiros sintomas a população corre para ali, passa pela triagem. Ela se o médico entender que é o caso de fazer o PCR, faz ali, 10 minutos está pronto, e aí volta, passa pelo médico novamente e recebe o medicamento da primeira fase da doença ali. A vacinação tem sido a única esperança de muitos para que a doença chegue ao fim. Várzea Grande já vacinou até agora 11.000 pessoas, incluindo profissionais da saúde e idosos acima de 75 anos. Isso representa apenas 3% da população da cidade. No próximo sábado, o município vai realizar o dia D para a vacinação. Dessa vez, os velhinhos a partir de 70 anos já podem buscar a imunização. Esse inimigo é completamente invisível. E a conscientização, somente a conscientização da população e para aguardar a vacina. E a nossa esperança está na vacina e ela está acontecendo, é lenta, é verdade. A disponibilidade da vacina ainda está muito aquém daquilo que nós realmente precisamos. Mas, pelo amor de Deus, pelo amor de sua família, pelo amor do seu filho, de sua mãe, dos seus entes, queridos, fique em casa. Pois é. Para ficar também em casa, a gente precisa de ajuda, né? Que a gente sempre fica falando aqui. É preciso conter esse colapso, mas o governo precisa ajudar a gente. E é isso que o poder público está se recusando a discutir, né? É isso que eles estão se recusando a discutir. Excetuando se esse auxílio de R$150 anunciado e aprovado pela Assembleia do Governo do Estado, que é pouco sim, não adianta. É pouco. Vai ajudar? Vai, ajuda um pouco. Mas é pouco. Agora o poder público, as grandes prefeituras aí, as prefeituras das médias e das grandes cidades, Cuiabá, Várzea Grande,
Rondonópolis e mais aí 5, 6 prefeituras receberam uma montanha de dinheiro. Não vão ajudar a população. Eu vou continuar batendo nisso. Mas, né? Porque isso eles não querem falar. Eles querem o seguinte: fica em casa, Lúcio, fica trancado, você não pode sair depois das 9 da noite, né? Você não pode trabalhar. Ontem eu entrevistei no Tribuna o deputado Carlos Avalone. Ele disse que, eu questionei isso, não está na hora de cortar imposto, não está na hora de ajudar. Ele disse que tudo isso já foi conversado tanto com o secretário Rogério Galo, quanto com o governador Mauro Mendes. Eu perguntei qual que foi a resposta. Estamos analisando. Eu quero saber o seguinte: os senhores deputados estaduais vão lá só no gabinete da autoridade A, B ou C fazer a reivindicação, ou eles vão vir a público para denunciar o que não está sendo feito? Por que é que eles não fazem isso? Ir lá pedir, tudo bem. Olha, o deputado Carlos Avalone, com muito orgulho, é um dos telespectadores assíduos aqui do A Notícia de Frente. Só que o seguinte, precisa de uma postura mais ativa, não é isso? Não adianta falar, nós já pedimos isso, pedimos aquilo, mas e aí? Vai ficar só nisso? Pediu, vai analisar, estamos esperando e o povo morrendo de fome. O povo morrendo de fome e eles esperando, olhando, não é isso? Não é só os deputados, não. Os outros poderes e as outras instituições. Lúcio, para os poderes, uma situação de lockdown, né? Uma situação de lockdown, uma situação de isolamento por completo, ficar em casa, teletrabalho, é muito confortável. É muito confortável, eles têm os salários deles garantidos, sem problema algum, está tudo certo. Está tudo certo. Quem que não vive com 30 mil reais, 60 mil reais por mês, tranquilo, na conta, em casa? Tudo bem, sem problema algum. Agora eu quero ver, o duro é o feirante, que tem que trabalhar cedo para vender, para poder sustentar a sua família com o dinheiro que ele ganhou na parte da manhã para comprar o almoço, para comprar a janta, quer dizer, e levar alguma coisa para casa. E não são poucos não, são centenas, milhares de pessoas que estão nessa situação. É aí que me preocupa, porque aí é maioria, aí é coletividade, aí é povo, tá entendendo? Quer dizer, enquanto nós tivermos, por exemplo, ex-senadores muitas vezes, né, que tem plano de saúde vitalício, que tem uma aposentadoria maravilhosa, dizer o seguinte: olha, tem que parar, vamos continuar com esse genocídio, é muito lindo falar isso, tá entendendo? Mas ele vai para casa, final de semana ele vai para a chácara, ele vai para a fazenda dele, numa boa, tranquilo, fica debaixo de cachoeira e tá tudo lindo, tá entendendo? Mas o povo tá morrendo. O povo está morrendo por falta de assistência, por falta de não ter nada na geladeira, tá entendendo? Não ter o que comer. Eu não conheço uma não, conheço várias famílias que estão se sustentando por conta exatamente de auxílio de um, auxílio de outro, né? Cesta básica aqui, 1 quilo de arroz ali, 1 quilo de feijão aqui, justamente porque estão tentando passar por esse momento tão difícil. E é isso que eu acho que os governantes precisam olhar. Deixa eu saber os destaques de vocês para hoje, Lúcio. Qual que vai ser o seu? Eu vou continuar nesse assunto, para a gente poder falar mais sobre isso, para ver se a gente consegue sensibilizar. Então está aqui, ó, na capa do jornal Gazeta, o que a gente estava conversando aqui. Não é isso? Eu queria até pedir para o Coité, não deixa, na hora do momento do destaque eu mostro. Ministério Público exige decreto impositivo. E aí diz o seguinte: olha, não venha com um decreto que seja apenas de recomendações para as prefeituras. Muito bem. E o Ministério Público vai acionar as prefeituras para que elas também tenham aí programas de proteção social? Vai cobrar de quem mais? Vai cobrar do governo do estado? Porque os deputados, tem deputado aí, poucos, né, que estão cobrando, né? Sim. Do governo do estado, que o governo do estado está com o caixa muito bem, né? Com muito dinheiro, estão cobrando. E aí, não vão melhorar o auxílio, né? E os poderes? Os poderes vão ou não vão participar desse momento que deve ser de sacrifício de todo mundo? Ou vão o seguinte, só vão querer ditar regras, não vão colaborar, não vão abrir mão de nada? De nada. E você? Eu vou falar sobre a criação de um comitê por parte do governo federal de enfrentamento à Covid-19, que será capitaneado pela presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? É uma tentativa aí, a fala do presidente ontem foi nesse sentido, uma tentativa de se ter uma ação um pouco mais coordenada por parte do governo federal. Alguns governadores, né, porque ele só chamou os governadores que realmente estão alinhados com ele, e por meio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E vou falar também sobre alguns pontos
bastante polêmicos, né? Que é a questão, principalmente, que ele voltou a falar do tratamento precoce do presidente Jair Bolsonaro. Gente, deixa eu ir rapidinho, Verônica, me dá um minutinho só para a participação aqui. Parabéns, Haroldo, em poucas palavras você falou tudo. Rabo preso e troca de favores, interesses próprios e politicagens, como acaba com o nosso país. É o Mendonça de Rondonópolis aqui no WhatsApp com a gente. Mais gente participando. Bom dia, bancada. Tem como amenizar os problemas nos coletivos. Temos muitas vans de transporte escolar. Lúcio, sonhador, ainda bem que temos jornalistas corajosos como você para colocar essas mazelas do povo que está passando fome. Deve ter falado sonhador porque você deve ter chamado a atenção aí dos poderes para ajudar, né? Bom dia, queria fazer uma denúncia com este decreto. Só para tudo como vamos viver? Tem muita gente em chácara curtindo farra, até servidor de assembleia que não vai trabalhar e está indo para a chácara. Cadê o Ministério Público? Vai fazer uma visita aqui, eu moro em Várzea Grande, é o Rodrigo. Rodrigo, não é só servidor da Assembleia não, Rodrigo. Outros servidores também, né? Aquela turma, né? Da elite. Que estão em home office, é isso? A turma da elite que está em home office. Ele falou o quê? Em chácara? Chácaras. Chácara. Não, tem o seguinte, né? Em casas de campo, né? Em resorts, não é isso? Não é? É por aí. E o seguinte, com 70, 80, 90 mil reais por mês caindo na conta, se Lindo. fizer chuva, se fizer Agora sol, se tiver tempestade, office. se tiver granizo. E o seguinte, aí quando eles são cobrados, eles não dão resposta. Não dão resposta. Nós estamos cobrando essa questão dos poderes e das instituições faz mais de uma semana, uns 8, 10 dias. Ninguém falou nada até agora, não é isso? Não é com eles. Não. Vamos para o nosso primeiro intervalo, 6 horas e 41 minutos, gente. A gente já volta com a notícia de frente, não saia daí.